Qualidade e teste de software. Então, dentro da qualidade e teste de software, né, a gente tem aí os modelos de qualidade. Então, existe vários modelos aí no mercado para tratar desses modelos de maturidade. Na hora de criar os seus produtos, né, sempre exercer a qualidade nos processos. Então, a gente tem vários aí famosos, né, que é o CMMI, que é utilizado mais no exterior, né? E o MPS, que também é importante, bem conceituado, que é utilizado aqui no Brasil, tá? Que é a melhoria de processos de software. Então, esses modelos aí, eles são utilizados por empresas, empreendimentos, né? Para quê? Para atingir a maturidade. Então, quanto mais a sua produção do seu software, do seu site, do seu mobile, seja de forma madura, você vai trazer consigo a qualidade do produto. Então, esses modelos de qualidade, eles servem mesmo para maturidade do software, tá? E então está sempre linkado essa questão de relacionamento da maturidade empresarial e a qualidade nas empresas. Então, uma coisa não anda sozinha, né? A qualidade não anda sozinha sem a maturidade. Então, elas são interligadas, porque a maturação, né, a maturidade de um modelo vai trazer o que? Qualidade para o software. Então, o modelo, né, de qualidade CMMI, que é o que? Modelo integrado de maturação, né, capacidade de maturação. Ele é um modelo bem utilizado, tá? Muitos já tentaram utilizar aqui no Brasil, né? Mas depois se adaptaram na versão brasileira. Mas o CMMI, ele é uma referência, tá? Ele é um modelo de referência porque ele define aí algumas regras, né? Algumas práticas que são necessárias na hora do desenvolvimento, né? Então, ele vai avaliar também a maturidade do software dentro de uma empresa. Então, o objetivo dele principal é trabalhar o quê? Com regras, as práticas para chegar a atingir na maturidade. Então, trazendo a maturidade, também consegue trazer a qualidade junto aí do seu software, tá? Então, esse modelo, ele não é considerado uma metodologia. Então, muitas pessoas erram, né? Por quê? Porque considera que um modelo é um método a ser seguido. Na verdade, não é isso. É um modelo que você vai trabalhando, implementando, para que você consiga atingir aí a maturidade e qualidade num software. Então, muitas vezes ele é confundido porque ele não orienta como deve ser feito. Ele não segue como deve ser feito, e sim o que deve ser feito, né? Ele não fala como você tem que fazer, tem que seguir esses passos, né, na metodologia. Ele não serve para isso. Ele orienta como deve ser feito. Então, ele estabelece regras, diretrizes para você atingir aí a maturação, tá? Então, não é considerado uma metodologia, e sim um modelo, que é bastante utilizado nas empresas, nas organizações. Então, como eu já falei para vocês, esse modelo bem conceituado, CMMI, ele segue algumas práticas, né, que esse modelo aborda. Então, ele vai trabalhar bem a questão de gerenciamento de requisitos, né? São regras que ele estipula e que vai fazer com que no final tudo seja de forma positiva, com qualidade, atingindo a maturação do software. Então, ele trabalha bem o gerenciamento de requisitos, a manutenção, a manipulação de riscos. Então, se vai tratar da questão de riscos de segurança, ele tem que ser bem permeado, né? E também a medição de desempenho. Então, ele trabalha bem essa questão de desempenho do software. E ele trabalha de forma planejada a questão
de todos os processos, de todas as etapas do software, da criação do software, né? Então ele tem um planejamento de trabalho. E também trabalha atuando na tomada de decisões e outras informações pertinentes aí ao modelo, né, sendo implementado aí no projeto seu, no caso um software. Então, esse modelo aí integrado na capacidade de maturação, ele é um modelo que foi desenvolvido pela SEI, né, que é Instituto de Engenharia de Software, da Universidade de Mellon. Então, essa evolução do CMM, porque normalmente, gente, você encontra o quê? A criação de um modelo, e esse modelo ele vai se aperfeiçoando, né? Então, ele evoluiu, na verdade, o CMMI, ele evoluiu da versão CMM. Então, as ideias incorporadas ali, as principais ideias desse projeto aí, desse modelo CMMI, ele veio da evolução do CMM. Então, são versões que vai saindo, né, trazendo melhoria para a maturação do software, tá? Então, sempre trazendo o quê? A qualidade. Então, não adianta também criar um modelo e estacionar nesse modelo, e um modelo criado em 1900 e bolinha, ele vai permanecer até, por exemplo, no ano de 2021, com as mesmas diretrizes, as mesmas funções, os mesmos objetivos, sem olhar a necessidade que permeia a volta aí na construção, na criação de um software, né? Então, ele tem que ser adaptado, ele tem que ser modificado para atender a demanda aí do mercado. Dentro ainda desse modelo CMMI, né, esse modelo, como ele é bem conhecido no exterior, né, por representar aí algumas etapas importantes para o processo, ele segue aí duas linhas de conduta, tá? Ele tem estágios, né, que são as etapas no qual vai ser seguido, e também de forma contínua. Então, não adianta também a gente implantar um modelo, né, CMMI, e pular as etapas, pular estágios. Aí você não vai conseguir chegar com qualidade na maturação do software. Então, a gente tem que seguir escalas, né, estágios, para atingir o objetivo final. Então, além dos estágios, a representação contínua, ela permite a redução de riscos, né, dentro aí dos processos escolhidos no software. Então, essa representação contínua, ela vai reduzir sim os riscos, fornecendo aí um maior foco nas áreas de processo. Então, dentro das áreas de processo, ele vai ser escolhido, né, vários itens desse processo aí. Então, dependendo do seu projeto, ela vai trabalhar de forma bem contínua para atingir o quê? Os objetivos do seu negócio, do seu projeto, do seu software. E falando aí sobre a representação dos estágios, né, que são as etapas que ocorrem aí, a implementação sequencial. Então, como eu disse para vocês, são degraus que a empresa, né, ela tem que seguir para ela atingir o topo, né, a maturação do software, do site, com qualidade. Então, o primeiro degrau aí, o primeiro estágio é o inicial. Depois, o segundo, a gente tem o gerenciado. O terceiro, a gente tem o definido. O quarto é quantitativamente gerenciado. E o quinto, otimização, tá? Então, dentro do primeiro estágio, o primeiro degrau, são encontrados os processos imprevisíveis, né? Pouco controlado, e reativos, quer dizer, o planejamento está no começo, né? Ele é imprevisível porque ainda não foi feito todo um estudo, toda uma modelagem, então está bem no início. Já depois, os processos na segunda etapa, no segundo estágio, os processos são caracterizados por projeto e as ações são frequentemente reativas. Então, ele vai começar a ganhar forma, ele está sendo gerenciado. Então, ele vai começar a ser trabalhado todos os processos para atingir aí
a qualidade. Então, nesse segundo estágio ainda não está pronto, né? Ele começou o início aí do gerenciamento, né? O cuidado com o projeto. Na terceira etapa, que é o definido, os processos são caracterizados por organização e são proativos. Então, a partir do momento que você iniciou o seu projeto, você já começou a fazer o quê? Um gerenciamento desses processos. O que vai acontecer? Eles vão manter aí no terceiro estágio uma forma mais organizada, né? E já são proativos os processos. Todas essas características que foram levantadas nos degraus de baixo, nos estágios de baixo, eles vão começar a ficar organizados, né, bem definidos. E na quarta etapa, no quarto estágio, os processos eles são medidos e controlados. Então ele já passou a ser analisado quantitativamente, né? Ele começou a ser gerenciado pela quantidade. Então os processos eles são medidos e controlados para que possa surgir a qualidade, a maturação do processo. E aí eu posso parar nesse estágio? Ou eu tenho que chegar até o quinto estágio, né? Muitos projetos, gente, a gente percebe que muitos projetos dentro aí de um terceiro estágio, ele já está bem definido, ele já dá para ter uma sequência, né? Mas se você vai fazer algo com qualidade seguindo o modelo, né, do CMMI, não custa chegar até na última etapa, né, no último estágio, que é otimização, né? O que faz na otimização? Toda a melhoria que compreende o software ou o tratamento de um processo que não ficou bem analisado, bem estruturado, ele tem foco nessa parte aí. Então ele vai ter foco em todas as melhorias de processo, e isso aí é de forma contínua, tá? Esses são os 5 estágios do CMMI. Então não foge muito da regra do que a gente usa aqui no Brasil, né? Mas ele é bem mais utilizado no exterior por ele ser limitado a 5 estágios, né? E a gente pode dizer que uma das vantagens do CMMI, ele é reconhecido, né, internacionalmente, ele é bem dominado aí, o mercado internacional é dominado por ele, né, e ele se tornou uma referência. Então ele é um grande nome no mercado. Então, se você falar assim sobre modelos de qualidade, ele é o primeiro nome que aparece, tá? Então, um exemplo de utilização é a Microsoft. Ela já adotou esse modelo aí como estratégia para importação, né? Exportação da mão de obra brasileira. Então, ele busca esse diferencial competitivo. Então, a Microsoft ela tomou posse desse modelo CMMI para trazer o que? A maturação no software, né? Na produção do software da empresa. Então, pensando ainda na vantagem, né, desse modelo CMMI, o que esse modelo faz? Ele traz a organização para a empresa. Então, a empresa ela vai conhecer quais são os seus processos e qual o seu desempenho, o que ela precisa melhorar ou não, né? O que ela precisa planejar ou replanejar, né, ou melhorar os seus processos, verificar se realmente está tendo um bom desempenho. Então, ela vai trazer essas coordenadas para o projeto, né? Então, ela permite a monitoração ou o monitoramento dos processos, né? Então, o gerente aí que cuida dos projetos, o projeto de software, ele sabe o que está acontecendo com o projeto, o que está acontecendo com o software, né? Quais os pontos que precisa de melhoria. Então, você monitorando o passo a passo tudo que está sendo construído, desenvolvido num projeto, né, num software, vai trazer o que? Qualidade, com certeza, porque você sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo
na programação aí desse software, né? Então, você monitorando as etapas, você consegue chegar melhor à qualidade, tá? Então, a empresa ela vai realmente verificando, identificando qual que é realmente o valor dessa empresa, né? Então, ela vai permeando, criando o seu caminho, né? E com isso, ela vai trazendo o que? Renome para as empresas. Então, como já foi dito, em tudo que tem vantagem, também tem desvantagem. Nesse modelo aí de qualidade, né, o CMMI, ele tem as suas vantagens, que são excelentes, é bem controlado, né, é possível chegar à qualidade com esse projeto, né, com esse modelo, mas a certificação para se obter o CMMI, ela dá um pouquinho de trabalho para conseguir, viu? Porque é demorado o processo e custa muito caro. Então, um profissional que queira trabalhar com esse modelo, ele vai ser necessário realizar muitas aí avaliações. Essas avaliações são caras, tá? São muito caras, porque é um processo muito lento, né? Então, o profissional que vai ter a certificação, por exemplo, ele precisa fazer várias provas, ser aprovado, né? Para poder implantar a certificação. Aqui, o CMMI é um modelo, né, para se chegar à qualidade. E a empresa que trabalha com ela trabalha, mas ela precisa ter o selo de qualidade, né? Que é a certificação. Então, por isso que quando a gente vê aí muitos sites com selo de qualidade, ele está tratando da segurança, da qualidade do software, né? Na qualidade da aplicação que foi desenvolvida. Então, dentro aí da desvantagem, a questão aí primordial é que ele é demorado e que ele custa caro em relação a outros modelos aí, tá? Então, hoje, se for olhar assim, o investimento que uma empresa pagaria para poder obter essa certificação, fica em torno de R$200 mil, né? A R$1 milhão. Aí depende do que a empresa ela vai incorporar nessa certificação. Então, quanto mais qualidade, mais segurança, o investimento é mais pesado. Então, hoje, uma empresa pequena, de pequeno porte, ela não consegue pagar aí um investimento de R$200 mil a R$1 milhão, né? Ela vai ter dificuldade de pagar. Então, isso é para grandes empresas mesmo, tá? São grandes empresas que vão estar investindo. Por isso que a gente fala que no exterior, as grandes empresas utilizam esse método e tem capital para isso, né? Então, vai investir pesado e mesmo que o processo seja lento e caro, muitas empresas estão propensas a adquirir o produto. Então, quando se fala em investimento, né, na utilização desse modelo, pensa-se do grande gasto que vai ter financeiramente, mas também ele é moroso porque demora-se aí, às vezes, para chegar a um estágio, né, subir aí os degraus necessários desse modelo, às vezes demora 8 anos para uma empresa atingir esse modelo, né? Subir uma etapa, um estágio desse modelo. Então, as empresas, quando ela vai, né, elas começam a trabalhar e começam a incorporar o CMMI, são etapas. Então, se você começou há 20 anos atrás, utilizando esse método, né, você já vai estar o quê? Em outros estágios, porque você começou do básico, foi trabalhando, incorporando, passou o primeiro estágio, foi para o segundo e assim por diante. Então, uma empresa que começar a trabalhar hoje, ela não vai conseguir chegar da primeira etapa e vai conseguir chegar na quinta etapa. Ela precisa ir de tempo, né? Porque é com o tempo que você vai adquirindo a maturidade e vai conseguindo a qualidade junto. Se você conseguir incorporar esse método na sua empresa,
você não pode pensar que no estágio 1 você já vai pular para o quinto, né? Mesmo que você invista aí rios de dinheiro, você não vai conseguir, porque são etapas, são fases que a empresa ela tem que ir crescendo, ela tem que ir adquirindo conhecimento para ela poder trazer aí os benefícios desse método para a empresa, tá? Então, as empresas brasileiras, elas também investem alto aí na questão da certificação. Tem várias empresas com certificação aqui no Brasil, né? E como esse modelo CMMI, ele veio, né? Ele é usado, incorporado mais no exterior, né? Ela não fica restrito a isso só, tá? Essas práticas aplicadas a esse modelo, elas são necessárias mesmo, elas são realmente necessárias na maioria dos casos aí dentro das empresas, né? Mas por ela ser aí um alto padrão, né? Um investimento bastante alto para a empresa financeiramente, e ela também despende de muito tempo, né, para ultrapassar um estágio para o outro. Então muitas vezes as pessoas desistem desse modelo por não querer esperar, né, não querer tratar e trabalhar essa questão de valor e de tempo, tá? Então algumas empresas elas desistem, né, porque elas acham que o preço é muito alto e que não vale a pena pagar e não vale a pena esperar para ultrapassar aí outro estágio, né, e acha que esse modelo não agrega nenhum valor na sua organização, na sua empresa. Isso são empresas que não estão muito focadas na qualidade, não estão muito focadas aí na maturação do projeto. Então, são empresas que chegaram, por exemplo, no terceiro estágio e não quer continuar. Ele acha que no terceiro estágio já está de bom tamanho para aquela empresa. Acontece muito isso também, viu? Aí vai depender de cada organização, de cada empresa. Da mesma forma que quando você começa um projeto, né, ou vai trabalhar, por exemplo, num banco de dados e vai verificar a questão das formas normais, tem programador que para na terceira forma normal e já está suficiente. Nesse caso aqui, né, nesse modelo aqui do CMMI, tem empresas que preferem pagar o preço e continuar até o quinta estágio. Tem empresa que não querem pagar o preço e param aí na terceira ou desistem, né, e abandonam esse modelo. Então, agora a gente vai falar sobre o modelo que o Brasil utiliza, né, o MPS. Então, esse modelo ela traz melhoria no processo do software brasileiro. Então, ela foi criada pela Softex, né, e patrocinado pela MCT. Então, esse modelo aí, na verdade, ele veio, né, ele surgiu e foi adaptado do modelo CMMI Dev. Então, lembra que eu falei que cada modelo ela vai se especificando, ela vai melhorando, né, mudando algumas coisas, vão se adaptando, então elas vão criando novas versões. E no caso do modelo MPS, que é o modelo brasileiro, ele veio, né, surgiu do modelo já modificado e adaptado, que é o CMMI Dev. Então, o CMMI Dev ele veio do modelo original do CMMI, né? O CMMI veio do modelo anterior, que era o CMM. Então, perceba, ele vai crescendo, ele vai se expandindo, ele vai precisando de novas versões, né? Da mesma forma, se você comprar um aparelho celular, hoje ele tinha uma versão, amanhã ele tem outra versão, né? E assim por diante. Então não pode ficar parado no tempo. Então esse modelo, né, brasileiro, ele veio desse modelo CMMI Dev, tá? Então é utilizado aí para pequenas, médias ou microempresas, né? Sendo possível utilizar para todas as empresas podem utilizar, porque ela é mais em conta até. Então, a gente viu que o modelo CMMI,
ela tem 5 estágios usado no exterior por muitas empresas, muitas organizações. Aí, o CMMI Dev, que veio, né, é uma versão renovada do CMMI, ela vem do amadurecimento de processos aí dos 5 níveis, são 5 estágios que eu acabei de explicar, tá? Isso para utilização aí nas empresas do exterior, que ela é bem conhecida, utilizada no exterior. Então, mas para suprir a demanda, que é a necessidade das nossas empresas brasileiras, ela fez aí algumas modificações no modelo, né? Então, com o tempo, foi feito alguns modelos aí nas questões de níveis, então ele foi modificado. Então, essa versão de 5 níveis do CMMI Dev, ele passou a ter, então, 7 estágios, né, 7 etapas no modelo brasileiro MPS, né, do Brasil. Então, aí dentro do modelo MPS aí, utilizado aqui no Brasil, então, esse modelo veio do CMMI Dev, né, que tinha 5 estágios, 5 níveis. E aqui nesse modelo voltado para o Brasil adaptado, né, chegou-se a 7 níveis, né? Por que será que aumentou mais 2 níveis para o Brasil? Porque eles acharam necessário. Então, em vez de parar na etapa ali da otimização do outro modelo, ele foi, na verdade, ele tem um início igual, um final também igual. O que modificou ali foi na questão da definição. Enquanto lá na definição do outro modelo era em apenas um estágio, aqui no Brasil ele precisou de 2 estágios para se poder conseguir atingir aí a definição do processo, tá? Então, os 7 níveis do modelo MPS começa com parcialmente gerenciado. Então, o projeto se inicia, né? Ele ainda não está totalmente gerenciado, então ele lembra que o outro inicia com algum estágio inicial, né? Esse aqui ele já não tem o estágio inicial, então porque o inicial está incorporado com o parcialmente gerenciado. Depois, a segunda etapa, o segundo nível, é o gerenciado. Então, quer dizer, está sendo cuidado, todo expandido por uma gerência, né, que vai tomar conta de cada processo. Depois, a gente tem um estágio parcialmente definido. Então, que está sendo aí definido alguns itens, algumas vertentes, alguns processos. Depois passa-se para outra fase, que é largamente definido. Está quase lá definido, mas ainda não está. Então, ele passa aí para outra etapa. E assim que ele estiver mais organizado, mais definido, ele passa para a etapa de definido. A partir do momento que ele chega na etapa de definido, ele vai então passar para o gerenciado quantitativamente. Então, quer dizer, ele vai começar a trabalhar por quantidades ali, gerenciados por quantidade. E depois ele chega no último nível, que é em otimização, quer dizer, já chegou no patamar final, tá? Então, esse modelo brasileiro, pensando assim, comparando com o anterior, ele é bem similar, porém ele dá mais ênfase, né, no meio do processo. Então, ele toma mais cuidado e dá um nível maior, né, na questão da parte de definição e também na parte de gerenciado. Então, ele fica mais assim propenso, gasta-se mais tempo nessa parte para que se chegue aí na maturação do projeto, do software, com qualidade. Então, ainda dentro desse modelo MPS aí do Brasil, assim como tem vários estágios, né, várias etapas, aí no Brasil, no caso, são 7 etapas, cada nível, cada etapa de maturação, ele o processo ele vai
ter certos números de capacidades a serem analisadas. Por exemplo, a primeira etapa, né, ela tem um processo só para ser analisado. Já a segunda etapa tem 2 processos. A terceira etapa, 2 processos. Quarta e quinta etapa, também mais 2 processos. Então, é diferente um pouquinho. Outro modelo, cada estágio, ele tem os seus processos, né, os seus níveis, e cada nível, então, ele vai ser quebrado em alguns processos. Nesses processos vão ser quebrados em algumas necessidades de capacidades a serem analisados. Então, por exemplo, dentro do primeiro processo, que é a capacidade 1.1, o processo ele é executado. Então, ele inicia aí o projeto, né? É executado. No processo, aplicação aí a capacidade 2.1, o processo é gerenciado. Já no processo, na capacidade 2.2, o produto do trabalho do processo são gerenciados. Então, quer dizer, o processo é gerenciado no 2.1 e já os produtos de trabalho do processo são gerenciados e estão no 2.2. No processo aí, né, na capacidade 3.1, o processo é definido. Já no 3.2, o processo está implementado. Já na capacidade 4.1, o processo é medido. E na capacidade 4.2, o processo é controlado. Então, perceba que vai quebrando para atingir, né, aquele patamar, aquele nível. E no processo aí, na capacidade 5.1, o processo é objetivo de inovações, de mudanças. E o 5.2, o processo é otimizado continuamente. Então, assim, ele finaliza aí a questão de níveis, né? Que esses níveis eles são quebrados em subníveis para atingir aí a maturação e a qualidade, a excelência num processo. Então, pensando aí na vantagem, né, por que a empresa deve utilizar o modelo brasileiro, o MPS, né? Então, ele já foi criado a pedido de grandes empresas, ele foi modificado da versão original, né, que é utilizado no exterior, justamente para atender a demanda brasileira. Então, o objetivo desse modelo, né, de processos é o que? Atingir os níveis de maturidade dentro das empresas de forma mais rápida. Então, em vez de ficar lá 8 anos no outro modelo para seguir cada estágio, para subir um degrau do estágio, eu consigo, mesmo no Brasil tendo várias etapas, vários estágios, o que acontece? Tem 2 estágios a mais, eu consigo trabalhar de forma mais rápida, né? Eu quebrando aí, verificação de uma qualidade, colocando em execução essa qualidade. Então, quer dizer, eu consigo atingir os níveis de maturidade mais rápido, né? Então, essa forma foi a forma adaptada que o Brasil conseguiu para esse modelo de qualidade. Então, a nossa realidade é diferente da realidade do exterior, né? E também ela é mais barata, ela é mais versátil e mais acessível do que o modelo CMMI, que além de ser um empreendimento caro, ele é moroso, ele é demorado, né? Demora-se mais ou menos uns 8 anos para cada estágio, para cada etapa, né? Já imaginou aqui no Brasil uma empresa para conseguir a maturidade de um processo, de um software, né, obtendo a qualidade e a certificação, ele precisa esperar aí 8 anos para cada nível, né? Então é muito tempo para uma realidade aqui brasileira. Então por isso que esse modelo aí foi adaptado para atingir a maturidade, né, de um projeto com mais rapidez e mais barato. Então, além das vantagens que a gente já viu desse modelo brasileiro, né, do MPS, a gente tem o quê?
que ele conseguiu obter o maior número de níveis, enquanto que o CMMI tinha 5 níveis, 5 estágios. Esse modelo brasileiro passou a ter 7 níveis de maturidade, né? E com isso a implantação, ela é feita de forma gradual, né? E bem mais adequada para pequenas e médias empresas, né? E também a compatibilidade com o CMMI facilita na hora da obtenção do certificado. Então, como elas são compatíveis, a certificação ela sai com certeza, né? Ela sai com mais facilidade por ser compatível. E também a vantagem desse modelo é que ela recebe avaliação periódica. Então, para você, quando você adquire a certificação, você passa por avaliação. Essa avaliação ela tem custo, né? Então, as empresas são avaliadas a cada 2 anos para manter a certificação ou tentar evoluir para um próximo nível. Então, como que funciona isso? Então, a empresa ela precisa cumprir alguns requisitos para obter a certificação. E na vistoria para certificação é feito um checklist de todas as regras que tem que cumprir. Então a empresa ela pode conseguir obter e cumprir todos os requisitos, as regras necessárias para a certificação, né? Então, e se tiver faltando alguma, ela tem prazo para se adaptar. Ela não se adaptando, ela perde a certificação. Mas normalmente as empresas elas já conhecem as regras e vão seguindo as regras, elas mantêm a certificação. Então, a cada 2 anos ela vai aprimorando. Então, se ela quiser permanecer aquele nível de certificado, para ela tá bom, ela tá contente com a certificação que ela tem, ela mantém, né, os padrões exigidos e tudo bem. Agora, se ela quiser evoluir, né, nas certificações que tem níveis, né, então ela precisa ser avaliada a cada 2 anos, e a cada 2 anos ela precisa inovar, né, trazer melhoria, o software, o projeto que está sendo trabalhado. Se ela não conseguir atingir, ela mantém onde ela está. E uma das vantagens aí de empresas que tem o modelo MPS aqui no Brasil é a questão da integração universidade-empresa, né? Então, tem-se um convênio entre a universidade que trabalha com esse ramo e as grandes e pequenas e médias também empresas. Então, ocorre essa integração. E também aceite, né, em licitações. Então, por exemplo, a empresa que trabalha com esse modelo, o MPS, sai em vantagem, porque esse modelo MPS passou a ser exigido nos processos de licitações. Então, quer dizer, se tem, por exemplo, uma licitação de serviços dentro de uma região, de uma cidade, de um estado, né, só podem concorrer à licitação quem tem a certificação, né, esse método MPS. Para ter esse método MPS, ele precisa da certificação. Então, as empresas que têm a certificação, elas podem participar das licitações aí em grandes companhias, tá? Quem não tem a certificação não pode participar das licitações. Então, tudo que eu já disse antes, né, que todo método ele tem sua vantagem e desvantagem. A desvantagem colocada nesse modelo do Brasil, né, MPS, é que mesmo que o foco dela, né, ela foi voltada, ela foi criada pensando nas pequenas e médias empresas, para se chegar aí na maturação dos processos, né, e atingir a qualidade dos seus produtos, seja ele software, mobile, aplicativos e tudo mais, a certificação ela não vai garantir que a empresa se torne competitiva internacionalmente. Então, ela tem o selo de qualidade, ela atingiu a maturação, ela atingiu os níveis dela, ela consegue trabalhar com licitações, com os convênios entre universidade e a empresa, porém, ela não é porque ela tem esse modelo e tem a certificação que ela consegue competir, né,
competir internacionalmente, porque o mercado exterior ele é mais avançado, né? E o modelo do CMMI também é mais incorporado. Então, por exemplo, quem tem o modelo CMMI demora-se de 5, às vezes 6 a 8 anos para se chegar no estágio. Então, perceba que a empresa ela é bem sólida, ela demorou muito tempo para ela atingir a certificação. Então, ela está bem desenvolvida, bem madura, né? E já, por exemplo, a empresa com certificação MPS, a brasileira, os estágios dela são mais curtos, né? Mesmo que ela tenha quebrado, então é diferente, por exemplo, no método anterior, né? Do CMMI, para se chegar no terceiro estágio, por exemplo, ela teve 8, 16, 24 anos para chegar no terceiro estágio. Já que no método brasileiro menos anos, então vamos supor que ela chegou no terceiro estágio com 10 anos de empresa, tá? Então não tem como ela competir com uma empresa que demorou 24 anos para chegar no determinado estágio. Entre os modelos CMMI e MPS do Brasil, eles têm vários pontos em comum. Um deles está na fase da implementação, né? E tem que ter um comprometimento dessas empresas na questão de desenvolver os sistemas de software, né? Com bastante ênfase e cuidado nos procedimentos e na hora da implementação, tá? Então, todos esses procedimentos, eles têm que vir dos diretores, né, do alto escalão ali, da direção das empresas e também envolvendo os funcionários, né, os colaboradores, os parceiros profissionais, inclusive os ajudantes de TI, né, eles têm que ter um comprometimento. Um outro ponto interessante é que as empresas, tanto no método, né, no modelo MPS como no CMMI, eles precisam estar assim dispostos a investir aí tanto em um como no outro o tempo, né, porque o modelo CMMI ele demora mais, ele é mais moroso e mais caro. Já o MPS, o tempo dele pode ser reduzido e é mais em conta, é mais barato, mas mesmo assim, tanto um como o outro tem que investir na questão de dinheiro, de tempo, na infraestrutura, na melhoria dos seus produtos, né? Sempre buscando a qualidade nos seus serviços, né? Então, esses dois modelos, eles apresentam aí diferenças entre si em relação à maturidade, porque né, o MPS ele tem aí 7 estágios, né, 7 fases, enquanto que o CMMI ele ficou em 5 fases. Então, o CMMI ele foi uma vertente, né, ele foi uma outra versão do CMMM, que deu uma melhorada, buscou novos recursos. O MPS ele veio, né, de uma adaptação do CMMI. Então, foi necessário para a adaptação aqui do Brasil a criação de mais 2 etapas, mais 2 estágios aí, né, para contemplar a diferença aí do Brasil. Então, aqui um comparativo breve, né, de um método CMMI e o MPS. Enquanto que o CMMI ele é reconhecido internacionalmente, o MPS é só na América Latina, né? A certificação do CMMI ele é mais caro e já o MPS é mais barato. A questão de avaliações aí para a certificação, ele demora muito tempo, dependendo do processo, a cada 8 anos para subir uma fase, né, no CMMI, e no MPS é a cada 2 anos.
Então, o foco também do CMMI é voltado para empresas de grande porte, enquanto que o MPS é para pequenas e médias empresas, né? Enquanto que o CMMI tem 5 níveis de maturação, de estágios, e trabalha de forma também contínua, o MPS ele tem 7 níveis de maturação, então que ele pode trabalhar de forma gradual. O CMMI ele é aceito facilitando aí as licitações, né, na questão de participar de algum evento governamental e querer trabalhar com licitação. Já o MPS ele é aceito também na parte da maturação de licitações também. Então esses dois aí eles estão em igualdade de patamar, tá? Então o CMMI ele participa competitivamente internacionalmente, enquanto que o MPS ele não tem essa habilidade de participar ainda internacionalmente, tá? E o CMMI ele utiliza contrato com empresas, não utiliza contratos com empresas em conjuntos, né? E já o MPS ele pode trabalhar em conjunto aí em grupos, né, que queiram a certificação. A implementação do CMMI é mais complexa, enquanto que o MPS é mais simples. E o MPS foi desenvolvido em 1992, foi desenvolvido aí o CMMI pela empresa SEI. Então, só para a gente ter um referencial aí sobre as empresas certificadas, né, pelo MPR, no Brasil chega em torno de 400 empresas. Esses são dados fornecidos pela Softex, tá? Em uma pesquisa que eles fizeram até 2012, se não me engano, que chegou no último nível, né, nível G. A gente tem aí a AG de São Paulo, Alcatel, né, Lucentes, Rio de Janeiro, a Gelt, Paraná, Group Software, não está falando a cidade, IESP Bases em São Paulo, Millennium, Rio Grande do Sul. Então esses são do nível G, que é a última fase da certificação. Já no nível F, né, a gente tem a Caixa Econômica Federal, lá de Brasília, Distrito Federal, o Centro de Soluções de Informática no Espírito Santo, o MOVE CRM Santa Catarina, Radix no Rio de Janeiro, SS 2002 no Rio de Janeiro também, e o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Esses são no nível F. Das empresas certificadas aí no nível E, a gente tem o BUL em São Paulo, Euritecnologia em São Paulo também, Formalis no Espírito Santo e UNUM na Intec Ceará, S2IT São Paulo. Já no nível 2, até o momento que se fez a pesquisa, não tinha nenhuma empresa nessa categoria aí. Sobre as empresas com nível D, também não foi localizada nenhuma empresa até aquele momento, né? Não foi encontrada nenhuma. Já no nível C, a gente tem o BRQ em Paraná, Com5 em São Paulo, ETEC Minas Gerais, PDCase em Minas Gerais também, Power Logic em Minas Gerais e CI, né, São Paulo. Nível B não tem nenhuma empresa nessa fase. O nível A só tem a CPM Braxi Unitec na Bahia. Então, lembrando que para esse modelo brasileiro, ela precisa estar sempre atualizada, porque a certificação ela passa de 2 em 2 anos para vistoriar, né? E aqueles que queiram subir de etapas, de níveis, eles precisam estar dentro das regras, se sobressaindo para avançar em nível, tá? Caso ao contrário, ele permanece ou perde a licença.
Nesse gráfico a gente pode verificar aqui as avaliações, né, MPS feitas no Brasil ao longo de alguns anos aí, dentro de 2005 a 2012, quando foi feita essa pesquisa. Então, em 2005 a gente percebe que tem 5 pessoas, né, 5 empresas representadas aí que estavam iniciando com esse modelo MPS. Já em 2006 teve um aumento, né? Subiu para 12 empresas. Em 2007, 55 empresas, 2008, 57, em 2009 já subiu para 80, teve um avanço muito grande, né? 2010 já caiu para 71, 2011, 64, também teve uma queda, e 2012 também uma queda grande, que chegou a 36 número de empresas. Então, o que a gente pode perceber aí? Entrar dentro do modelo MPS é excelente, porém a pessoa, né, no caso responsável por essa empresa, ela tem que estar centrada e realmente com o propósito de manter o modelo, né? Manter a certificação na empresa, porque de repente você começa e você não busca a seguir as regras, as melhorias, então a cada 2 anos passa a avaliação da certificação. Se você não se adequar, você ou você permanece no mesmo nível ou você cai, né? Então, o que dá para perceber aí que teve um avanço muito grande aí de 2006 para 2007, né? Acabou que 2008 manteve, cresceu mais um pouquinho. 2009 teve o auge aí e depois começou a queda novamente. Então, algumas empresas aí não conseguiram se manter nem no nível que estava, né? E acabou abandonando aí o modelo. Agora, nesse gráfico, a gente pode perceber as empresas, né, que têm o método de CMMI, que estão crescendo, né, mundialmente. Então, a gente vê que em 2002, 52 empresas possuíam esse método, né? Em 2003, aumentou para 186. Depois, 2004, 437. 2005, 600, 2006, 842, 2007, 1028, 2008 teve uma queda, né? Foi para 1100, 1001, e 2009 subiu novamente para 1364 e depois em 2010 teve uma pequena queda para 1298. Temos também empresas, né, que estão estabelecidas aqui no Brasil, mas que mantêm a utilização do método CMMI, né? Estão no Brasil, mas utilizam o método reconhecido exteriormente. Em nível 1 não tem nenhuma empresa, né? Porque ela já subiu para o segundo nível. No segundo nível, podemos citar como exemplo a Algar Tecnologia de Minas Gerais, a Vanes Tecnologia de Bahia, Citibank São Paulo, a empresa Claro São Paulo, DB Server Rio Grande do Sul, e Intel Minas Gerais. Também temos empresas, né, que estão no Brasil usando o método CMMI, que estão no nível 3, que é o Instituto de Pesquisa Eldorado São Paulo, o Itaú São Paulo, Motorola em São Paulo, Serasa São Paulo, Synapse Brasil Rio de Janeiro, Unisys Corporation São Paulo. Empresas no nível 4 também utilizando o CMMI, que estão estabelecidas aqui no Brasil. A gente tem a CIT São Paulo, né? Também EDS no Rio de Janeiro. E no nível 5 é possível encontrar o CPM Braxis na Bahia, IBM no Rio de Janeiro, o Instituto Atlântico no Ceará, Politec Distrito Federal, Stefanini São Paulo e Unisys Minas Gerais. Podemos concluir então nessa apresentação, né, que o MPS aqui do Brasil ele foi criado justamente
para suprir a necessidade do mercado, né? Então, uma fatia boa do mercado estava disposta a qualificar e padronizar seus processos, né? Para criar seu software de forma organizada e com qualidade. Então, é por isso que foi feito essas solicitações para o MPS, mas nem todas tinham recursos financeiros para esse investimento. Então, o que a gente pode perceber aí, tanto no método como o outro, que precisa o que ter manter, né? Manter o investimento, manter o tempo, manter o prazo para que você consiga atingir a qualidade.